Bom, muito boa noite a todas e todos. Bem-vindos aqui à Tapera. Tá? Eu sou Antônio, aqui da Tapera. A Manuela está ali. O Marcelo aqui, a nossa equipe. A gente está muito feliz de receber vocês. Muito feliz em poder fazer mais um evento em parceria com o Artigo 19, dessa vez também com outras, com a Transparência Brasil, com a Conectas e a Abrage. Enfim, estamos muito felizes. São temas com os quais a gente procura dialogar constantemente. E o trabalho que vocês fazem é muito importante. Eu inclusive, já tenho umas 3 perguntas aí engatilhadas, já mesmo antes do debate. Mas, enfim, vou esperar vocês falarem. Enfim, vou passar a bola para a Marina aqui, que vai fazer a mediação aqui e apresentar as demais convidadas. Obrigado aí pela presença e por escolherem aqui a Tapera para realizar esse evento. Obrigada, Antônio. Obrigada pelo espaço, de novo, que é sempre muito agradável falar aqui na Tapera e é muito importante para a gente que a gente possa ocupar esse espaço tão privilegiado. Boa noite a todas e todos. Obrigada por estarem aqui nesta terça-feira à noite. Resistam bravamente, é um tema interessante. Meu nome é Marina Toge, eu sou gerente executiva da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E vocês podem se perguntar o que diabos a Abrage, uma associação de jornalismo investigativo, tem a ver com acesso à informação. Desde a nossa criação, em 2003, a Abrage tem no Estatuto a defesa do direito de acesso a informações de interesse público. Então, a gente tenta, de forma geral, fomentar essa cultura de transparência, esse tipo de iniciativa e esse debate, certo? Eu sou só figurante aqui. Hoje é uma mesa feminina. Tão raro hoje em dia. A gente vai falar, são 6 anos de lei de acesso, todos os anos, nós 4, a Abrage, a Transparência Brasil, o Artigo 19 e a Conectas, se reúnem para comemorar, para celebrar a existência da lei de acesso à informação e trazer discussões para que ela melhore, para que a gente consiga que ela seja cumprida na sua integralidade. A gente é um pouco em garota enxaqueca, então a gente tem essa mania de estar sempre, ou quase sempre, apontando onde está faltando ainda a transparência, onde está faltando ainda que a lei de acesso funcione. Então, eu peço para vocês uma pontinha de esperança, que eu sei que, em algum momento, este painel e esses painéis geralmente acabam tendo um pouco de aquele momento de depressão, né? Aquele momento, meu Deus, não está dando nada certo, por que estamos aqui, o que estamos fazendo, para onde vamos? Não, calma. A gente também tem propostas para que esses problemas que a gente aponta, para que essas questões que a gente aponta tenham algum tipo de desdobramento ou melhoria. Beleza? E vocês também são convidados a participar e, a partir do que a gente apresentar, também propor soluções e a gente construir isso de uma forma coletiva. Beleza? A gente vai começar, nesse 6º ano, a gente vai falar um pouco da lei de acesso sob a perspectiva do usuário da lei de acesso, de quem pede informações públicas. Quem aqui já fez um pedido de acesso a informações públicas? Menino, agora eu fiquei até tensa. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns problemas e algumas dificuldades que a gente observou ao longo desses 6 anos no procedimento de fazer esse pedido de acesso a informações, que provavelmente muitos de vocês aqui já enfrentaram. O primeiro deles é a questão da identificação do requerente, da identificação de quem pede a informação. A gente sabe que a gente não pode fazer um pedido de acesso a informações anônimo. Mas o que implica a nossa identificação para os órgãos públicos na hora de fazer um pedido de informação? Que impactos isso tem ou deixa de ter na resposta que a gente recebe ou deixa de receber? Isso foi um levantamento muito preciso e muito profundo que a Artigo 19 vai trazer para a gente, com relatos e com casos concretos, para a gente ter uma noção de como isso aparece, como isso é uma questão importante a ser tratada e que está um pouco marginal no momento. A Joara vai falar um pouco sobre isso, e depois a gente vai passar a palavra para a Transparência Brasil, para a gente ver um pouquinho mais de como é que as pessoas estão usando a lei de acesso, quais são os temas que são mais demandados, e como é que têm sido as respostas em relação a esses temas. Então, eu vou começar aqui com a Joara Marquezine, é formada em Relações Internacionais, tem Master Europeu em Ação Internacional Humanitária pela Universidade de Deusto, na Espanha, e tem pós-graduação em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela é oficial da área de acesso à informação da ONG Artigo 19,
que faz testes periódicos e sistemáticos do cumprimento da lei de acesso em todo o país, partindo de temas ligados aos direitos humanos. Então, a Joara vai falar um pouquinho sobre a questão da identidade na hora de fazer pedidos de acesso. Obrigada, Marina. Boa noite a todos e todas. Agradeço ao Tapeira pelo espaço e as organizações pela parceria aí, bravamente resistindo. Eu sou a Joara Marquezine, eu trabalho no artigo 19. Para quem não conhece, o artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos. A gente trabalha com acesso à informação e com liberdade de expressão. A nossa sede aqui no Brasil está no Brasil há 10 anos. E eu trabalho há quase 5 anos com a Lei de Acesso à Informação. Então, é quase uma data muito festiva, os 6 anos da lei, porque é um filho. E a gente vai falar de um tema que, para a gente, é muito pesado, que é a questão da identidade. Assim, desde que eu comecei a trabalhar com a Lei de Acesso, eu sabia que isso era um problema, mas a gente tinha muita dificuldade de provar que isso era um problema. Então, a gente falava, mas é um caso isolado. Mas situações chatas acontecem. E a gente ficava nessa batalha de falar, a gente precisa fazer um relatório sobre isso, a gente precisa provar que isso é um problema sistemático, a gente precisa colocar isso em pauta. Então, eu tenho essa felicidade de conseguir fazer esse trabalho. Eu queria agradecer a todo mundo que apoiou, direto ou indiretamente, que deu entrevista, que fez pesquisa. Enfim, a gente sabe que não é fácil falar sobre as violações. Eu queria agradecer a Sabrina, que está entrando na sala, que ajudou muito nessa pesquisa. E mostrar para vocês um pouco do que a gente encontrou nesses casos que a gente acabou analisando. Então, como a Marina já falou, a Lei de Acesso, para a gente, é um instrumento super valioso. O artigo 19 trabalha com a perspectiva de direitos humanos, então, são informações que garantem e auxiliam a construção de outros direitos. A gente trabalha com essa perspectiva. Nesse monitoramento de 6 anos, a gente conseguiu identificar alguns avanços, então, a criação dos ESICs, todo o procedimento de acesso à informação, o maior volume de circulações de informação que a gente vê, mas a gente também entende que a identidade tem sido um problema e a gente precisa falar sobre ela. Então, para quem não conhece, que pela primeira vez, acho que a sala inteira levantou a mão. É até estranho falar sobre a lei com tanta gente conhecendo a lei, mas, para quem não conhece, a lei ela exige uma identificação, então ela fala no artigo, se eu não me engano, é 10, eu já decorei a lei, mas eu esqueço toda vez, que as pessoas precisam se identificar. Então, foi uma batalha que, quando a gente estava escrevendo a lei, a gente entende que a gente acabou perdendo. E o argumento da identificação é porque você pode acabar pedindo alguma questão pessoal e você precisaria dessa identificação para checar. Foi isso um dos argumentos que foi dado quando a identificação entrou na lei. Mas, ao mesmo tempo, ela também fala que a identificação não pode conter exigências que inviabilize o pedido. E eu quero frisar essa fase porque todos os casos que a gente vai mostrar aqui mostram que a exigência de identificação está atrapalhando, sim, o pedido. Então, não é só interpretação, mas é realmente motivos que a gente se questiona se no 7º ano a gente vai estar comemorando um aumento dos pedidos ou se a gente vai ter realmente esse problema de identificação ainda. E hoje eu estava vendo os dados da CGU sobre os números de pedidos de informação e mais de 80% das pessoas que fazem pedido de informação acabam fazendo um pedido de informação apenas. Então, isso me trouxe uma reflexão nesse sentido. Acho que é bom várias pessoas fazerem, mas se você faz só um, é porque você conseguiu fazer só um e conseguiu o dado, ou que você não conseguiu isso e não foi atrás? Porque a gente tem um número muito alto de pedidos, mas, na verdade, são poucas pessoas ou poucas organizações fazendo vários pedidos e por isso que o número aumenta. Bom, a pesquisa ela foi realizada entre novembro e março de 2018. A gente teve 24 relatos. A gente selecionou 16 para entrar no relatório. A gente teve o trabalho de incluir todas as regiões do Brasil. A gente realmente queria dar esse enfoque qualitativo, então não procurem um relatório com números, porque não foi essa a nossa intenção. Acho que a gente já falou de números demais e a gente queria realmente mostrar que tem pessoas por trás desses dados.
Então, só para ser breve na exposição, o relatório está ali fora, ele está disponível na internet, momento publicidade. Quem quiser pegar, está ali na mesinha, depois que a gente acabar a discussão. Eu não vou falar sobre as histórias, eu acho que a gente quis trazer os casos para as pessoas terem voz, mas também não é justo eu falar da experiência de outras pessoas, então eu convido todos a ler o relatório nesse sentido. Mas eu posso falar por minhas experiências, porque, infelizmente, isso acontece com todo mundo. Então, vai ficar um pouco pessoal, mas a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu tinha mais ou menos uns 3 meses de artigo 19, eu estava num evento, normal, tranquila, Brasília, conversando, e aí alguém falou, te dou carona. Eu falei, ótimo, carona, ótimo. Vamos almoçar. Aí eu entrei no carro, aí fechou a porta, e a pessoa falou, então, sobre aquele pedido de informação que você fez para o MEC, aí eu olhei assim, porque eu não estava esperando esse tipo de situação, e falei, mas foi de 1, como você sabe, 2, por que a gente está discutindo isso a portas fechadas num carro, e 3, meu Deus do céu, o que eu respondo? Então, foi muito constrangedor. Então, assim, foi a primeira experiência que eu tive com questões de identificação. Depois delas vieram várias ligações do artigo 19. Teve um relatório que a gente fez sobre os tribunais de justiça, que foi quando a gente comprou um gravador, porque aí eram ligações direto. Então, a gente fazia pedidos de informação no meu nome, as pessoas colocavam o meu nome no Google, descobriam que eu trabalhava no artigo 19, ligavam para o artigo 19, falavam que eu queria falar com a Joara. E aí por que você está querendo saber disso? Você acha que eu estou trabalhando para você? E daí para cima, assim, aí falei, não, vou comprar um gravador, porque não dá para ficar discutindo. E uma das coisas que a gente sempre faz, e a conduta que a gente tem quando alguém liga, é perguntar se a pessoa sabe que ela não pode fazer isso. Assim, olha, desculpa, você conhece a lei? Você já teve um treinamento sobre isso? E algumas falam, não, eu conheço, mas continua falando. Né? Então, teve até um caso, a gente ri porque foi constrangedor demais, para não ser até bizarro, que foi da Jennifer, de Guarulhos. A Jennifer de Guarulhos, o SIC de Guarulhos era jennifer@gmail.com.br, esse era o SIC de Guarulhos. E a Jennifer, assim que a gente mandou o pedido de informação, ligou e falou, quero falar com a Joara. Eu falei, nossa, tá, atende aí. Jennifer, então, você sabe que você não pode falar isso, você não pode perguntar por que eu estou querendo saber. Não, eu sei. Mas por que você está querendo saber? Não, Jennifer, olha, eu não preciso de explicar a motivação, Jennifer, né? Essa ligação é ruim para você, não sei se você recebeu treinamento. Não, recebi sim, mas é uma servidora? Não, Jennifer, olha... Mas como é que você sabe dessas coisas que estão acontecendo aqui dentro? Era um pedido sobre políticas públicas de mulheres, naquele caso. E, assim, Jennifer estava insistindo. Aí eu falei, Jennifer, acho que é melhor para mim e para você se eu acabo essa conversa. Desliguei o telefone da Jennifer. E aí, deu 5 minutos, a Jennifer ligou de novo. E aí ela falou para a secretária da artigo 19, quero falar com outra pessoa, porque a Joara é muito chata. Foi ótimo. Aí a secretária falou, tudo bem. E passou para mim. Aí eu, oi, Jennifer. Aí ela, não, eu liguei errado, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, Jennifer, só que, por favor, não liga mais aqui e tal. A gente conta essa história no tom de piada, mas é porque eu trabalho com isso há 5 anos. Então, eu tenho maturidade suficiente, embora, sinceramente, as situações de tribunais de justiça foram bem desagradáveis, de saber que aquilo é um ato inadequado, de levar isso na brincadeira, de explicar para a Jennifer que a Jennifer não pode fazer isso. Mas, toda vez que isso me acontece, e foi por isso que a gente fez esse relatório, eu fiquei pensando nas pessoas que estão num município pequeno, as pessoas que não sabem que não precisa de motivação, as pessoas que estão tentando fazer um pedido pela primeira vez, sofrer esse tipo de represália, esse tipo de entrave na hora de fazer um pedido não tem nenhum sentido, e é totalmente desnecessário. Então, passado o momento de desabafo, alguns problemas que a gente encontrou variam desde intimidação, constrangimento, perseguição. Então, a gente tem esses casos de você telefonar, tem casos de pessoas que... Bom, isso também já aconteceu comigo e até com a Juliana, quando a gente estava numa reunião. Aquele pedido que você fez, isso no meio de uma reunião, assim, né? Que pedido da Transparência Brasil sobre não sei o quê? Aí eles falam, gente...
não era para a gente estar discutindo isso. É um pedido de informação, tem um mecanismo, é um SIC, responda por lá, não é para a gente ficar debatendo o que eu perguntei, o que eu deixei de perguntar. A gente tem casos de perseguição no relatório, então, depois que a pessoa faz um pedido de informação, receber uma intimação extrajudicial, como foi no caso, ou ligações no trabalho. São situações que a gente entende que é bastante grave, nesse sentido de que a livre circulação de informações ela está impedida nesse momento. A gente também tem muitos casos de tratamento inadequado a jornalistas. A gente colocou esse nome que é meio estranho, mas é basicamente quando uma pessoa que é jornalista faz um pedido de informação, não se identifica como jornalista, e aí ela recebe um e-mail, fale com a assessoria de imprensa, tal. E a pessoa fez pelo SIC, então ela não se identificou como jornalista. Se ela quisesse ajuda da assessoria de imprensa, ela procuraria a assessoria de imprensa. Então, a gente considera isso um tratamento inadequado, primeiro, porque teve a consulta dos dados, senão a gente não sabe que aquela pessoa é jornalista, e segundo, porque nesse tipo de tramitação, às vezes a pessoa acaba perdendo o prazo do sistema normal, porque está esperando uma resposta por e-mail. Então, a gente considerou isso um tratamento inadequado nesse sentido. Nesse mesmo sentido, o que a gente chamou de tramitação inadequada foi esse contato por telefone, enviar por e-mail pessoal. A gente teve casos de procurar no Facebook, entrar em contato com o Facebook. Oi, fulano. Então, a gente sabe que os dados estão rolando por aí, e isso não é proteção de dados pessoais. A gente teve casos de identificação excessiva, que significa que, quando você faz um pedido de informação, eles pedem mais dados do que deveriam, e, com deveriam, a gente considera um nome, um documento de identificação e um contato. Então, aí pede o telefone. Já teve casos de pedirem o RG escaneado, de deixar o RG escaneado. O caso que está no relatório da Justiça nos Trilhos, eles pediram o estatuto da organização e outros documentos. Isso para você fazer um pedido de informação. E também a gente tem um caso, para falar que não tem, que é quando a identidade facilita o acesso. E a gente fala, pô, então por que você colocou aí? Você tá, né? Justamente porque você está fazendo uma discriminação entre quem pergunta e quem não. Então, se é para o jornalista X, fulano, no órgão tal, eu respondo porque, né, é até bom que ele tenha visibilidade. Se é de um veículo menor, eu não quero. Isso também aconteceu com o artigo 19, e aqui eu vou encerrando a minha fala, que foi quando a gente foi para Pernambuco, e a gente estava fazendo uma oficina, e uma pessoa contou para mim que foi fazer um pedido de informação sobre os poços artesianos da cidade. Isso foi na prefeitura, e a pessoa se recusou a protocolar. E aí eu escutei a história, falei, nossa, não, calma, não coloca a sua vida em perigo. Enfim, a gente também não vai falar, vai lá e faz o pedido que não vai acontecer nada, porque, né, seria totalmente imaturo da nossa parte acreditar que os contextos são iguais. E depois eu fiz esse mesmo pedido de informação por e-mail, e eu recebi a resposta. Então, isso também me chocou muito, porque eu falei, poxa, aquela pessoa precisava muito mais daquele dado do que eu, mas o fato dela ir pessoalmente numa cidadezinha pequena, e o fato do artigo 19, como uma organização que trabalha com isso, ter feito o mesmo pedido, gerou essa diferença de tratamento. Então, a gente não quer que tenha essa diferença nem positiva nem negativa. A gente quer que todo mundo receba a informação que é de direito dela e tenha o mesmo tratamento, e que esse tratamento seja adequado. Então, já terminando, não sei quanto tempo. Bom, enfim, terminando, algumas das recomendações que a gente vem fazendo, e a gente está totalmente aberto a discutir tanto as recomendações, como se alguém quiser agregar alguma recomendação. A gente, a partir de agora, com o lançamento do relatório, espera que as pessoas consigam falar mais sobre isso. A gente não quer expor ninguém, a gente teve todo um cuidado nesse relatório. A gente, na verdade, admira quem tem coragem de expor, porque realmente não é uma situação fácil. Mas a gente acha que parte da solução é relativamente simples, que é pelo próprio sistema do ESI que a gente tem uma anonimização. Então, a gente não está nem
debatendo se a gente vai fazer os pedidos de informação de forma anônima, nem nada. A gente está falando, olha, eu me identifico, mas esse dado fica protegido pelo sistema. E quem recebe esse pedido de informação vai estar lá, xxx, enfim, não aparece para a pessoa. Então, eu continuo me identificando, ou seja, eu continuo fazendo pedido de informação ou qualquer forma de acordo com a lei, mas esse dado é anonimizado pelo próprio sistema. A gente também acha que tem que ter regulamentos internos dos próprios órgãos, porque grande parte dessa circulação de informações é porque não existe um procedimento estabelecido. Eu recebo o pedido, só eu analiso, eu envio para o órgão, então meu dado fica passando ali pelas secretarias um bom tempo. A gente também acha que tem que ter uma orientação em relação a isso, então não basta só procedimentos internos, mas isso tem que ser estabelecido, e parte desse problema é em relação às assessorias de imprensa. Então, a gente sabe do valor das assessorias de imprensa, ninguém aqui é contra a assessoria de imprensa, mas se a pessoa fez um pedido pelo SIC, ela fez um pedido pelo SIC. E acho que as assessorias de imprensa tinham que perceber essa diferença, né? E a criação de um espaço formal e seguro para denúncias, porque grande parte da dificuldade que a gente teve de achar os casos, e entendo que também grande parte do problema das pessoas falarem que isso existem é que elas não sabem, não estão seguras que existe um canal adequado para você fazer esse tipo de denúncia, e nem que essa denúncia não vai expor elas em risco, que acho que é grande parte da situação em si. A gente sempre defende a criação de um órgão autônomo garante para a lei de acesso à informação. A gente acha que essa é uma das grandes falhas da lei. Então, por mais que a CGU faça um excelente trabalho a nível federal, a gente tem níveis municipais, estaduais, judiciário, legislativo, em que os órgãos de controle não estão conseguindo fazer isso. Principalmente num contexto de cortes, né, de cortes orçamentários e humanos para esses órgãos de controle. Então, a gente está, paradoxalmente, no vamos combater a corrupção, mas a gente está cortando toda a verba possível e imaginária de transparência e combate à corrupção, na verdade. E a gente entende que tem esse tratamento para as pessoas não fazerem essa discriminação. Uma única coisa que eu queria comentar antes de terminar, Marina, é em relação à lei de dados pessoais. Então, para quem não sabe, existem 3 projetos de lei tramitando agora no Congresso sobre dados pessoais. A gente entende que esse debate sobre a identificação do requerente tem que estar nesse projeto de lei. Esse projeto de lei ele tem que incluir os órgãos públicos, não apenas as entidades privadas. Então, a lei ela fala sobre dados pessoais, mas ela não abarca todas as situações. Isso tem que entrar na lei de proteção de dados pessoais. Então, o bom de lançar um relatório agora é o timing. Então, a gente está em vias de aprovação dessa lei e a gente exige que isso seja observado na lei de alguma forma, né? A gente não está trazendo 16 casos tranquilos de ler. Eu convido a todos a ler com bastante calma, porque que a Marina falou, dá uma sensação de nervoso mesmo, de urgência mesmo, mas são 16 dos muitos casos que estão por aí. Então, a gente precisa trazer seriedade para esse debate de alguma forma. Então, é isso. Mais uma vez, obrigada a todo mundo por estar aqui e por ouvir, e a gente está à disposição em caso de dúvidas ou qualquer questionamento. Obrigada. Parabéns pelo relatório. Os casos são muito irritantes mesmo, são muito coisas, mas o texto é excelente. Então, acho que apesar de tudo, a leitura vale a pena por isso. Assim. Achei muito rico isso, porque assim, a gente, como na Abrage, a gente ouve muito relato de jornalista que teve um tratamento diferenciado por ser jornalista e mesmo não tendo se identificado como tal. Então, para a gente também é de importância que isso esteja concretizado e registrado de alguma forma, para que isso gere, de fato, alguma mudança. Os casos acabaram me lembrando de uma coisa que já dizia para a gente que isso seria um problema. Vou pedir a liberdade de fazer a louca de palestra aqui, em vez de moderar a falar.
Mas um caso em 2012 ou 2013, a lei de acesso tinha acabado de nascer, bonitinha, fofinha, limpinha. E aí o Senado resolveu que ia divulgar as remunerações dos servidores, né? E era um sistema maravilhoso. Você, para consultar, primeiro, você tinha que consultar um por um. São poucos servidores no Senado, tá certo. Segundo, você tinha que dar o seu nome, o seu RG, o seu CPF, sua data de nascimento, o número do seu sapato, o seu tipo sanguíneo, enfim. Você tinha que se identificar completamente. E chegava uma notificação para o servidor cujo salário estava sendo consultado, que esta pessoa que se identificou estava consultando o seu salário. Pois, numa dessas, um servidor público, não me lembro de que órgão, estava consultando, feliz e saltitante, a remuneração de uma taquígrafa do Senado. A mulher ficou possessa. E aí ela foi e mandou um e-mail para o ser humano, xingando o cara, falando que ele estava querendo fazer fofoca, que ele estava querendo fazer intriga, que ele estava querendo expor ela, não sei o quê. Não existia esse meme ainda de expor ela, mas enfim. E aí ela ficou brava, xingou o cara, ficou puta. Aí o cara fez o quê? Entrou com um processo por difamação e calúnia e ganhou. Isso é bem divertido. É um caso público, se vocês darem uma gulgada, vai achar. Quer dizer, desde 2012 ou 2013, a gente já sabia que identificação de requerente tinha potencial para dar merda, com perdão do termo. O que a gente precisa também é a questão da proteção dos dados pessoais, e é uma coisa quase simples. Um dos princípios da administração pública é a isonomia. Ponto. Cumprir a lei de acesso à informação tem relação com o cumprimento da administração pública. Seja isonômico, a gente não pede muita coisa, a gente só quer que você trate a porcaria do pedido com isonomia, não importa se eu sou A, se eu sou B, se eu sou C. A questão é, num município muito pequeno, em que as pessoas se conhecem entre si, a gente tem um desafio um pouco maior, talvez. Aí a gente queria debater isso mais tarde, mas chega de eu falar, porque agora vou passar a palavra para a Juliana Sakai, da Transparência Brasil, que também já teve algumas experiências dessas, de ter que mandar estatuto registrado em cartório em 2, 3 vias para um tribunal de contas para obter informações. E também tem algumas anedotas sobre obter dados pessoais sem que ela tenha pedido. Ela pode comentar isso um pouco mais depois. Ela vai falar um pouquinho sobre alguns resultados que a gente obteve através do Achados e Pedidos, que é um portal que a gente tem em parceria, a Transparência Brasil tem em parceria com a Abrage, para reunir pedidos de acesso à informação já feitos e as respostas dadas a eles. Então, a gente tenta fazer uma questão de transformar a transparência passiva em transparência ativa, botar as informações que já tenham sido obtidas na roda. Vou falar um pouquinho da Juliana. A Juliana é diretora de operações da Transparência Brasil, é formada em Relações Internacionais pela USP e tem mestrado em Ciência Política pela... Não sei falar, porque é uma universidade alemã. Ok. Leuphana. Perdão, gente. Se fosse em japonês, eu sabia. E ela vai falar um pouquinho sobre, a partir dos dados que a gente tem no Achados e Pedidos, quais os temas em que as pessoas mais fazem pedidos de informação para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público, que são as áreas que a gente acaba negligenciando um pouco, às vezes, na hora de olhar o cumprimento da lei de acesso, e verificar como é que esses temas são respondidos ou não são respondidos pelos órgãos. Obrigada, Marina. Boa noite a todos. Agradeço a presença, agradeço aos parceiros, ao Taperá. É ótimo poder estar aqui mais um ano falando sobre a Lei de Acesso à Informação, comemorar mais um ano, poder reclamar mais um pouco e tentar melhorar tudo isso. A Transparência Brasil, para quem não sabe, é uma organização que existe desde 2000, e ela foi fundada para promover mais transparência, combatendo corrupção, e a gente foca hoje em integridade, transparência e controle social. A gente faz monitoramento e advoca-se paralelamente para cumprir os nossos objetivos como organização. A pesquisa que eu vou falar hoje está em andamento. Os resultados que eu vou apresentar agora são parciais. Inclusive, quero agradecer também o Colab, a parceria que a gente que eles estão ajudando na coordenação também do trabalho. A Ana, que veio hoje prestigiar, e que é uma das pesquisadoras envolvidas no projeto, na pesquisa.
E, como falei, por enquanto temos um banco de 4.300 pedidos que estão sendo avaliados por tema, né? A gente está separando em categorias qual é o uso da lei de acesso, como que o cidadão tem usado para fazer seus pedidos, para que está servindo todo esse SIC, e como tem sido o atendimento, para tentar entender, dentro de cada tema, se há uma diferenciação entre o que é atendimento e o que não é. Existem relatórios automatizados sobre atendimento de lei de acesso, que é, obviamente, do ponto de vista do órgão que está concedendo acesso à informação ou não. A gente quer colocar, no nosso ponto de vista, como que está sendo esse atendimento e separar isso em algumas categorias para que possa trazer mais informação. São 23 bases e, até o final de junho, isso deve aumentar para 37 bases, que a gente vai incluir também bases do executivo de todas as esferas, e vão aumentar em mais 10 mil pedidos, pelo menos. Então, hoje a gente está falando de Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, das 3 esferas, com destaque aqui para Federal e Municipal. Esses dados, como a Marina já adiantou, são do Achados e Pedidos. O Achados e Pedidos é um projeto que a gente tem em parceria, que é financiado pela Fundação Ford, que busca transformar a transparência passiva em transparência ativa. A gente vem recolhendo bases de informação via lei de acesso à informação, a gente pede via lei as bases para os órgãos. Parceiros também, como artigo, concedem generosamente suas bases. E é possível, inclusive, fazer um cadastro pessoal em que o próprio usuário pode cadastrar seu pedido de informação. E a proposta disso é multiplicar o uso da informação pública, ao mesmo tempo que a gente pode também monitorar o atendimento à lei. Rapidamente, ano passado a gente fez essa solicitação de 206 bases a diversos órgãos de judiciário, executivo, legislativo, tribunais de contas, MP. E dos 206, a gente recebeu efetivamente 77. Mas a gente só pôde usar 37 porque havia vários problemas ali, tanto de informação que estava compartilhada no meio do pedido, né? A gente entrou com diversos recursos, enfim. Inclusive, Joara queria falar, não é só entre a secretaria que deve rodar a sua informação. A gente chegou a receber, do TJ do Rio Grande do Sul, Assembleia Legislativa, desculpa, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, uma pasta com todos os RGs escaneados de solicitantes de informação. Enfim, em alguns casos, como a informação está no próprio pedido, não estava trabalhado isso, a gente descartou também. Então, no final das contas, das 206, a gente conseguiu utilizar aqui 307 bases, mas também o que está dando um grande trabalho é, obviamente, fazer a checagem desse atendimento. Em alguns já está classificado, em outros a gente está classificando porque também não tem essa informação. E aí aqui eu vou falar um pouquinho da metodologia que a gente usou. É uma base muito grande, né? A gente separou só para a amostra uns 20 mil pedidos. Então, ordenar pedidos tão diferentes, órgãos tão diferentes, foi bastante complexo, está sendo ainda. A Jéssica, que é nossa cientista de dados, está aqui, ela está tendo muito trabalho ali, porque ela está fazendo uso do R, para, por meio do machine learning, tentar identificar, sem a gente ter que ler todos os pedidos e depois reclassificá-los, já tentar identificar ali o que tem sido frequentemente pedido. Então, a gente identifica de uma forma automatizada alguns termos recorrentes, consolida as categorias, e aí, a partir disso, tem uma classificação humana, uma revisão humana da classificação, uma discussão entre os pesquisadores e coordenação sobre se isso é de um tema, se isso é de outro tema, enfim, tudo bastante complexo. E aí a gente tem adotado, como a Marina falou no começo, uma perspectiva do solicitante para falar sobre a classificação. A gente não está falando do ponto de vista do órgão, a gente está falando do ponto de vista do solicitante. Se ele teve ou não teve acesso àquela informação, se ele está pedindo e aquela informação foi dada ou não foi dada. Muitas vezes, é até razoável que o órgão não dê informação,
mas a gente está querendo mapear isso também, entender o que é que está fazendo o usuário usar o ESIC, usar a transparência passiva, né? Qual que é? Existe talvez um problema de comunicação aí. Se não devesse dar informação, por que ele está fazendo tanto pedido, né? E se devia dar, por que o órgão não está atendendo também? Basicamente, a divisão que a gente estabeleceu de forma bem macro aqui das categorias foi em controle social. A gente tentou, obviamente, como existem diferenças entre os poderes, tentar agrupar em macro categorias para ficar mais inteligível. Então, obviamente, no judiciário vão ter perguntas específicas sobre os juízes, que aqui a gente tem uma categoria de juízes, parlamentares, procuradores e conselheiros dentro de controle social, porque são perguntas muito parecidas, de cidadãos que querem saber quantos juízes ganham, quantos parlamentares ganham, quantos promotores ganham, né? Com esse foco. Então, a parte de controle social entra muito em servidores, entre esses agentes públicos mais destacados de elite de cada um dos poderes, a estrutura administrativa, o orçamento do órgão e licitações do órgão. Em questões de atividade fim, também tem muitos pedidos, então, o andamento processual para o judiciário, os próprios processos de Tribunal de Contas, do Ministério Público também, legislação, tramitação de propostas de lei, no caso do Legislativo, e aqui auditorias e fiscalizações externas para os órgãos de controle. Existem informações básicas que a gente identificou também como informação básica, simplesmente para dizer... É o tipo de informação muito simples que devia estar ali, né? Qual é a agenda de votação hoje da casa? E o cidadão entra com pedido de acesso. Pauta, contatos, mídia, às vezes até lá é usada como RH por servidores da casa, servidores que querem alguma informação do RH e pedem como lei de acesso. Alguma coisa está dando errado ali dentro da estrutura. E uma grande parcela de perguntas a respeito de concursos públicos e admissão de forma geral. Essas foram as 4 macrocategorias que eu tentei aqui resumir para vocês. Está um pouco claro, acho que dá para aí está melhor. Tá. Resumidamente, num gráfico, aqui o que a gente vê, o laranjinha, o legislativo, está com uma taxa um pouco melhor de atendimento, com 76%, seguido do Ministério Público de 70%, e aí, por último, o Judiciário e Legislativo, né? É bastante... salta aos olhos a diferença aqui entre Judiciário e Legislativo, né? Tribunal de Contas também. Opa. E aqui, olhando já para os temas mais perguntados, separado por seção de órgãos, do Legislativo, um dos temas mais questionados é tramitação. Então, questões gerais a respeito de como está o PL tal. O que está acontecendo com ele, né? Então, algo que é atividade fim ali do Congresso, das câmaras, das assembleias, e é algo que é visivelmente... aqui está com quase 300, né? Acho que é isso. E o segundo mais pedido está com 150. Então, assim, é visivelmente mais destacado. Então... Enfim, seria uma das recomendações para o Legislativo, né? Melhorar algo que é fundamental da sua própria atividade. Aí, depois, em seguida, a legislação. Tem dúvidas aleatórias sobre legislação que são enviadas para o Congresso, para a casa, para o cidadão que quer entender o que é a legislação, não sabe como pesquisar e manda uma solicitação de acesso. Contatos de parlamentares, como faz para falar, etc. Concursos. E aí, enfim, alguns outros temas, né? Parlamentares, servidores, acervo, que é mais relacionado à pesquisa de documentação histórica, estrutura administrativa. Aqui a gente aglomerou serviços em gerais, biblioteca, visitação, funcionamento, e logrador. Curiosamente, pergunta se a gente conseguiu separar em uma categoria pesquisas a respeito de nome de ruas, porque aparentemente também é uma atividade que os parlamentares se ocupam bastante. Se a gente olha por tema, se a gente olha o gráfico de não atendimento, separa isso por tema,
a maior taxa está em acervo, que é em 27%, mas o legislativo tem uma taxa média de 12%, que foi a taxa mais razoável entre os 4. Né? De questões mais ligadas a controle social, a gente pode ver que parlamentares, por exemplo, têm uma taxa relativamente alta, de 23%. A gente sabe que isso também é uma informação bastante requisitada, né, de interesse público aqui. Tá 1, 2, 3, 4, 5, tá como o 5º tópico mais perguntado, e ainda assim tem uma alta taxa de negativa. Em judiciário, é curioso que você tem 3 vezes mais questões sobre servidores, né? Então, o foco em controle social é muito grande, mas aqui muito mais sobre servidores do que sobre processos, que é atividade fim. Mas quando a gente olha para o não atendimento, a gente vê que quase metade do que se pergunta sobre processos não é atendido. Aqui cabe ainda, obviamente, avaliar se essa negativa é justificada ou não. Né? Mas a questão é que o cidadão está demandando muito. Então, também há de se entender o que fazer para isso, para melhorar isso. Né? Outras questões são bases de dados do CNJ. Né? O CNJ tem ali uma série de bases de dados, de informações agregadas e vêm sendo muito requisitadas. E assim como estatísticas sobre processos, que a gente coloca aqui como dados sobre processos, são questões a respeito das bases. As pessoas queriam fazer análise sobre essas bases do tribunal. Quantos arquivamentos, quantos não sei o quê. Então, informações de pesquisa mesmo que têm sido bastante negadas pelo judiciário. Aqui, em Tribunal de Contas, processos também é um dos temas mais perguntados. Aí, depois, concursos, fiscalização externa, que é a atividade fim. Eu não vou passar tudo, porque, enfim, é muito dado, não quero fazer vocês dormirem aqui. Mas, basicamente, o que a gente vê também da taxa de não atendimento, que processos, licitação e fiscalização externa, que são atividade fim, mais uma vez, tem a maior taxa de não atendimento, uma taxa superior à média. No Ministério Público, a gente tem uma base um pouco menor. Então, é importante considerar isso. Ainda assim, muito curioso que a maior curiosidade do cidadão em relação ao Ministério Público é sobre concurso público. Depois temos processos, estrutura administrativa, servidores, enfim. E aqui, também, de forma parecida, mas ainda mais agravante, né, 60% das questões sobre fiscalização externa não foram atendidas. Depois a gente também tem processos, e aqui orçamento e estrutura administrativa, que já entra num controle administrativo. Só para resumir um pouco, então, esse é um trabalho que está em andamento, a gente ainda vai finalizar com a análise do executivo, que, inclusive, tem 3 vezes mais categorias que os outros órgãos, né, os outros poderes. Mas o que a gente já consegue ver desses poderes paralelos aqui do Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e MP, que, entre os 4, o Legislativo está saindo um pouco melhor. O Judiciário tem uma alta taxa negativa sobre a sua própria atividade fim, sobre consultas de pesquisa, sobre bases de dados. O MP e o Tribunal de Contas têm uma altíssima taxa uma altíssima negativa também sobre a atividade fim. E, eu não sei se vocês separaram, mas concurso está sempre entre os top 5. Ai, mentira. Não é. Ai, achei que estava dando uma fake news. Não, é verdade. O Ministério Público é no primeiro, segundo no Tribunal de Contas, 5º para o Judiciário e 4º no Legislativo. Acho que se a gente consegue desafogar questões sobre concursos, talvez a gente consiga melhorar aí o trabalho do SIC para focar em outras questões sobre dados, sobre pesquisa, que envolvam análise e controle da administração pública. Mas, enfim, por enquanto é isso. Obrigada por ouvirem até essa hora. E, enfim, se tiverem qualquer pergunta, estamos aqui.
Obrigada, Juliana. São uns dados bem interessantes, na verdade. Acho que, no geral, assim, não, além de como os órgãos públicos, os poderes têm lidado com os pedidos de acesso à informação, a gente acaba tendo uma outra visão também sobre algumas falhas na transparência ativa. Se você tem tantos pedidos no Legislativo sobre andamento de projetos de lei, sobre formas, a condição de um projeto de lei, o status em que ele está, é porque a Casa não está dando conta, não está sendo competente o suficiente de dar transparência ativa para isso. A pessoa não consegue achar isso facilmente. Alguém pode argumentar, provavelmente alguém da própria Casa Legislativa, que a pessoa é preguiçosa. Vocês já tentaram procurar um projeto de lei no site da Assembleia Legislativa de São Paulo para saber se ele está em alguma comissão, se ele está no plenário, se ele tem alguma emenda, alguma coisa? É um inferno. Segunda coisa, uma outra coisa que pode não estar, que a gente consegue inferir, talvez, a partir desses dados, é que a comunicação pública está falhando. Então, a comunicação pública de prestação de contas. Publicidade funciona, que é uma maravilha. Digo a comunicação pública no sentido de prestar contas, de informar o que o órgão público ou o poder público está fazendo ou deixando de fazer. E outra coisa é uma guerra que a gente vai ter que arrastar por muitos e muitos anos aqui no país, que é um requisito que a Lei de Acesso impõe à transparência ativa. Linguagem acessível. Se o cara não consegue achar um projeto de lei no site, também é um negócio dificílimo você entender o procedimento de tramitação de um projeto de lei. Você justifica a quantidade grande de pedidos em cima disso. Quer dizer, a gente, a partir de uma análise de dados por resposta, por atendimento ou não de pedido de acesso à informação, você consegue também fazer um panorama a partir de outras questões da Lei de Acesso que precisam de um pouco de atenção, talvez. Se alguém aí tiver do Legislativo, do Judiciário, por favor, atenção. E é engraçado, talvez, dizer para essas pessoas que, cara, se você investe em transparência ativa, você reduz o seu trabalho na transparência passiva. Olha que coisa boa. Não precisa de uma pessoa, de várias pessoas, de uma mega estrutura monstro para responder pedidos de acesso à informação. É só uma questão de economia mesmo de informação, pessoal. Fica a dica. Bom, chega de eu falar bobagens. Eu gostaria de abrir para a gente debater, para a gente discutir essas questões que foram apresentadas aqui ou outras que não chegaram a ser apresentadas, mas que vocês acham relevante a gente possa trazer dentro desse tema. Quem tem perguntas? Alô? Boa. Então, o microfone está aberto aí para vocês. Vamos recolher 3 perguntas e aí voltamos para a mesa, beleza? Boa noite, meu nome é Jorge, sou do Colab USP. Uma pergunta minha para a Joara. Eu queria saber se no estudo de vocês, nesses casos, né, em algum deles houve uma punição para o órgão envolvido aí na história que vocês relatam aí. Ou seja, tem algum desfecho legal aí ou todos os desfechos são ruins, né? Você não contou nenhum caso, contou só do artigo, né? Então, queria ouvir isso. Uma segunda pergunta, só para a gente passar. Oi, a minha pergunta é para a Juliana. Nesse estudo que você fez, você conseguiu de alguma forma determinar o impacto que a lei teve nos últimos 6 anos na pesquisa científica desenvolvida dentro da universidade no Brasil? Quer dizer, mais pesquisadores talvez estejam o acesso à lei, recolher dados forma? Oi, só repetindo então. De alguma forma, você conseguiu monitorar se os pesquisadores brasileiros estão conseguindo ter acesso a essas informações e, a partir dessas informações, desenvolver trabalhos científicos em cima disso nos últimos 6 anos? Mais alguém? Mais alguém? Eu tenho uma aqui que eu recebi ainda antes do evento, aqui por WhatsApp, de uma colega que não pôde vir. Pergunta no evento, por favor,
se a lei de acesso à informação é eficaz para abrir os arquivos da ditadura ou vinculados a violações de direitos humanos, e como fazer para aplicar de maneira eficaz em ministérios como o Itamaraty e o Ministério da Defesa, onde se alega a necessidade de sigilo máximo. Se algumas dessas pessoas puderem nos ajudar com uma proposta, seria ótimo. Camila. Quer começar? Tá, vamos lá. Desfecho positivo. A pesquisa ela parte da reflexão da pessoa que sofreu a intimidação. Então, acho que a gente tem toda essa perspectiva, a gente não foi atrás da história até o fim, então a gente não investigou o que aconteceu, a gente não foi nessa linha de validar ou deixar de validar. Então, é difícil falar se teve algum desfecho ou punição para os servidores, porque não foi o foco que a gente quis dar. Talvez das histórias, assim, pensando num desfecho positivo, talvez a história da Kátia, né? Que ela recebeu uma notificação extrajudicial pedindo para retirar os dados que ela tinha colocado online. Essa é a história 1. Então, para resumir totalmente a história da Kátia, ela fez alguns pedidos à assessoria de imprensa, não conseguiu os dados, fez alguns pedidos via LAI, também não conseguiu, publicou uma matéria sobre a Manaus Ambiental, isso na cidade de Manaus. E depois que ela publicou essa matéria, ela recebeu uma ligação da própria assessoria de imprensa falando: a gente vai mandar os dados para você, me passa o endereço. E aí, depois de uns dias, ela recebeu uma notificação extrajudicial que pedia para ela retirar as coisas da plataforma, e, enfim, exigindo direito de resposta. E ela falou: não vou retirar, porque os dados que eu fiz foi em relação à sua pesquisa, em relação aos dados do próprio Manaus Ambiental, então não tenho por que retirar isso. E eles não levaram para adiante a notificação extrajudicial. Então, acho que no contexto em que a gente tem tanta gente processada assim, de bate-pronto, a gente acaba considerando isso um desfecho positivo nesse sentido, mas de punição de servidor eu desconheço. Inclusive, quando a gente fez os 5 anos da LAI, estou olhando para a equipe para ver se alguém me faz algum sinal, a gente investigou em relação a isso, em relação a punições em relação à LAI em geral, e a gente não achou nada. Assim. Então, não sei nem se em relação à identificação teria, ou em relação à LAI teria muita coisa. A gente, enfim, nos primeiros anos da lei não queria que ninguém fosse um bode expiatório, mas de 6 anos da lei acho que a gente já está no nível um pouco mais adiante nesse sentido. Desculpa, o caso do secretário chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação daqui da Prefeitura de São Paulo, talvez, né? Bom, tem um dos casos também sobre o diretor, o que ele era da SECOM, secretário da SECOM, era isso? De gabinete chefe de gabinete da SECOM, que falou na 3ª instância municipal da LAI sobre o ranking que ele tinha de pessoas que faziam mais pedidos, e falou abertamente que não ia dar informação para o jornalista X e ia dar para o jornalista Y. Abriu um processo em relação a isso, a gente está acompanhando o processo e tentando participar do processo. E o mais estranho é que a gente acabou de conseguir uma reunião com a pessoa que está levando o processo da MP, mas demorou assim umas 5 semanas e insistência Coincidiu com vocês falarem que vão lançar um relatório? Não, coincidiu um pouco, mas a gente achou estranho nisso, né? A gente está falando de um processo de transparência, a gente teve tanta dificuldade de falar, a gente pode ajudar nisso, a gente trabalha com isso e tal, mas tudo bem. Então, acho que é positivo no sentido de ter um processo sobre isso, mas acho que o processo precisa fazer muito mais do que tirar ele como única figura, porque ele falou isso numa reunião com muita gente e ninguém, em nenhum momento, pelo menos que eu acompanhei a gravação, falou: acho que você não devia estar falando o nome das pessoas e fazendo um ranking. Então, até obrigado por comentar isso, Marina. Parte do relatório chama Por Dentro do Sistema, que são relatos de próprios servidores públicos que falam como é que funciona um pouquinho a questão de dados pessoais. E nesses relatos a gente vê exatamente isso, que existe uma falta de proteção desses dados e que isso realmente circula, né? Então, até as pessoas que trabalham na controladoria têm uma dificuldade de falar: poxa,
vamos parar de fazer um rankingzinho, vamos só responder e tal. Então, acho que... Obrigada por você ter tocado nesse assunto. Sobre o MRE, Itamaraty e defesa. Gente, assim, a lei ela traz algumas exceções para a aplicação da lei e o que a gente precisa é que essas exceções sejam vistas como exceções. Então, grande parte da dificuldade é justamente essa classificação automática. Eu sou do Ministério das Relações Exteriores, eu trabalho com relações exteriores, então tudo pode afetar as negociações internacionais. Então, não vou dar nenhuma informação sobre isso. Essa taxação automática do que é sigiloso, principalmente em segurança pública, Ministério da Defesa, relações exteriores, são temas que é difícil trabalhar. E acho que relações exteriores a gente tem abordado um pouco mais, porque a própria política externa, acho que Conectas trabalha muito bem com isso, já é vista como um tema à parte, né? Não é um tema de participação social. Quanto mais você fazer uma pergunta para o MRE, nobres pessoas do MRE que estão aí para te responder sobre isso. E a gente fala com tranquilidade porque o Ministério das Relações Exteriores eles ainda não tem nem a lista de documentos classificados na transparência ativa. Então, a gente está falando ainda de um início de, gente, vamos começar a trabalhar sobre isso. Então, não sei como poder ajudar a Camila, acho que a gente pode conversar se for um assunto específico, mas realmente a gente encontra essa dificuldade nos órgãos de segurança pública e, principalmente, Ministério da Defesa e todos esses temas. E acho que isso é importante só falar sobre a pergunta da Camila, porque os órgãos de segurança pública e o próprio Ministério da Defesa eles estão ficando fora da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, é um debate que a gente vai ter árduo aí para frente, mas, mesmo nessa lei, já é visto como uma coisa à parte, né? Existem os órgãos públicos e outros órgãos públicos, e a gente precisa parar com essa divisão nesse sentido, né? São temas de informação que são classificadas, não o órgão inteiro tem informações sigilosas sobre tudo que acontece lá dentro. Se eu puder complementar só um pouquinho em relação a documentos da ditadura, especificamente, a Lei de Acesso tem um artigo que é muito claro, que diz que não podem ser colocados sob sigilo, nem pode ser negado acesso a documentos que comprovem ou que tenham a ver com violações de direitos humanos perpetradas por agentes de Estado. Isso se encaixa na maioria dos documentos da ditadura militar. O que a gente tem aqui é um problema de gestão documental. Antes da Lei de Acesso à Informação, documentos poderiam ser destruídos. Não existia uma proteção nesse sentido. E, obviamente, isso foi feito. Né? Quer dizer, a gente precisa, óbvio, de provas, isso tem sido alegado nesses últimos dias, por questão do relatório da CIA, mas a gente precisa de comprovação de que esses documentos foram, de fato, destruídos, porque, se eles não forem, eles não podem ter negativa de acesso à informação, eles não podem ser mantidos sob sigilo. Só para complementar rapidamente, então, já que você falou do caso da CIA, justamente, acho que a nossa colega aí talvez tenha mais sucesso fazendo pesquisa nos bancos estrangeiros do que nos brasileiros, já que a documentação que existe em relação a isso ou foi destruída ou está sendo sonegada, né? Então, enfim, para falar de relações bilaterais, talvez em outros arquivos a gente consiga ter mais acesso à informação do que nos nossos. E linkando também com pesquisa, essa é uma das questões que a gente tem nesse levantamento feito, olhando para os dados, que tem muitos pesquisadores que se identificam, né? Imagino que eles, embora eles não precisem explicar a motivação, muitas vezes imagino que eles acreditem que tenham mais respaldo, né, e tenham uma tendência de ser atendido maior se explicam qual é o motivo. Com essas informações, a gente pode conseguir também automatizar os pedidos que vêm sendo feitos declaradamente para fins de pesquisas, né?
Fora isso, a gente tem tentado juntar o que de base de dados também vem de forma geral sendo pesquisado. Muitas vezes não para uma pesquisa científica da academia, mas para, enfim, uma pesquisa qualquer de jornalistas ou da sociedade como um todo. Vamos abrir mais uma rodada. O pessoal que está aí fora, tem aqui uns 3, 4 lugares aqui dentro, tá? Quem quiser entrar. E vocês podem perguntar também, é só chegar aqui e sinalizar que a gente recebe, tá? Oi, boa noite. Meu nome é Tamara, eu trabalho na CGU, na Controladoria Geral da União, em Brasília, e eu queria primeiro agradecer, né, ao evento. Eu acho que vocês estão fazendo sempre um excelente trabalho, ajuda bastante a gente que está trabalhando no governo, eu sou lado aqui do governo, a avançar, porque a gente também tem várias dificuldades. Eu entendo que o governo federal está melhor do que as pesquisas aí que vocês mostraram, mas a gente ainda tem muito que avançar, e a gente esbarra esse problema da identidade, a gente esbarra também no governo federal, a gente recebe relato, telefonema de cidadão, e a CGU ela tem trabalhado muito para tentar superar isso. Inclusive, né, eu vou aproveitar e falar que a gente está fazendo a gente tem um compromisso internacional da OGP em que a gente vai preservar a identidade dos solicitantes, né? A Joara está trabalhando muito com a gente nesse processo. Então, a gente vai fazer exatamente isso que vocês estão sugerindo, que é guardar na CGU a identidade dos solicitantes que assim pedirem, para evitar esse tipo de coisa. Mas ainda é um desafio, a gente encontra ainda um desafio muito grande, alguns órgãos resistentes, quando a gente faz orientações das que vocês falaram, do tipo de um tratamento igual. Então, a gente mesmo encontra, a gente como órgão de controladoria, a gente ainda encontra essa dificuldade. Eu acho que esse compromisso que a gente tem internacional com a OGP vai ajudar muito para a gente estar preservando, a gente vai continuar seguindo a lei, né, mas preservando a identidade do solicitante que pedir, né, que vai ser o solicitante só que pedir. Então, vai evitar que tenha essa tramitação realmente ali dos solicitantes. Bom, e falando agora, você falou do MRE, que ele não tem informação classificada, né, a lista de informações classificadas nos sites. Na verdade, ele tem, só que não é no formato adequado, no formato que dá para procurar. Então, a CGU também, queria aproveitar e fazer uma propaganda, né, de marketing aqui. A CGU, a gente está conversando com eles. A lista deles realmente é uma lista muito maior. E, nesse caso, a gente não pode entrar no mérito, né? A CGU não tem competência para entrar no mérito da informação classificada, só num pedido de desclassificação, da qual a CGU não faz parte, né? Acaba sendo a CMRI, mas a parte da lista e o formato da lista, a gente tem conversado com eles, e a gente, em breve, na verdade, em breve não. Mentira, eles negociaram aí algum tempo, eu acho que excessivo, mas na quantidade de informação que eles têm, a gente tem convencido eles que é importante estar colocando no formato melhor para que esse controle seja feito, né? Infelizmente, realmente, a gente também entende que talvez, eu acredito até que grande parte dessas informações que hoje estão sendo classificadas por muitos desses órgãos talvez não devessem estar. O pior é que esse controle vai ser a posteriori, né? Quando essas informações se abrirem, que a gente vai conseguir fazer esse controle. Então, a gente também tem essa dificuldade, mas eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é excelente, porque serve para isso. Eu queria perguntar um negócio para você, Juliana. Essas informações que você colocou aí como informações que não foram atendidas, vocês chegaram a entrar no mérito, se ela deveria ou não ser atendida? Vou pegar mais umas duas aqui, você? Boa noite, meu nome é João, eu sou mestrando na IASH USP Leste, estudei justamente o processo de construção das políticas de acesso à informação no Brasil, desde os anos 80 e até a lei, tá? Então, assim, eu quero fazer um brevíssimo registro histórico a respeito do que a Joara comentou, né, sobre a luta perdida em relação à questão da identificação do requerente. Pouca gente sabe, mas lá em 1986 você teve um projeto de lei de acesso à informação no Brasil, que não avançou, né, tal. Esse projeto ele não fazia menção à necessidade de identificação do requerente. Ele era bem genérico, só cidadãos brasileiros residentes no país teriam direito de fazer a solicitação de acesso.
mas não tinha necessidade de identificação. Mas depois, todos os projetos dos anos 2000, né, o primeiro projeto lá do Reginaldo Lopes, em 2003, ele já fala da necessidade de identificação. O anteprojeto da CGU também, o que é mandado pelo Executivo para a Câmara, também sempre mencionando a necessidade de identificação. Quando você teve esse projeto que foi enviado para a Câmara pelo Executivo, a artigo 19 já fez uma recomendação, né, de que não deveria ter identificação do requerente, tal, seguindo até uma boa prática na época do México. E o pessoal do Fórum de Direito de Acesso à Informação, em audiências da Câmara, questionou também, né, essa necessidade de identificação. O Fernando Rodrigues, né, o jornalista, o Fernando Oliveira Paulino, que é um professor da UNB, né, os dois colocaram esse problema na época na discussão da lei de acesso, mas o projeto acabou sendo aprovado pela Câmara com enfim, essa necessidade de identificação. E o relator, na época da Câmara, justamente colocou, né, que quando o requerimento de informação versar sobre informação de natureza pessoal, não há como não se proceder à identificação precisa do requerente com vistas a preservar direitos do titular da informação. Então, na época, o debate tinha uma coisa envolvida um pouco também, das coisas que eu li, eles viam a solicitação de acesso à informação mais ou menos como um processo administrativo, né? Então, o cidadão precisa se identificar, ele não pode ser anônimo quando ele aciona o Estado, né? Então, foi uma visão da lei, na época, meio diferente. Mas, enfim, todo esse arrazoado era só para também perguntar para vocês se há algum trabalho, enfim, do artigo 19, da transparência, de tentar fazer alguma alteração na lei em relação a isso, né? Ou atuar junto a alguma prefeitura ou órgão público, no exemplo de que a CGU está fazendo, né, do ponto de vista da operação da lei, do processamento das informações, tentar criar alguma boa prática em alguma prefeitura, algum governo do Estado, enfim, a CGU, né, pelo que a Tamara, né, comentou, já está fazendo. Enfim, um trabalho mesmo de advocacy para tentar mudar essa realidade. Obrigado. Obrigado. Sabrina, ali. Mais perto. Boa noite, meu nome é Sabrina. Eu participei com o artigo 19 nessa pesquisa, fazendo as entrevistas, produzindo os textos também. E, na verdade, não é nenhuma pergunta, assim, eu só queria agradecer ao artigo 19, a Transparência Brasil, a Abrage, e, principalmente, as pessoas que deram entrevista, né, para esse trabalho. Muitas vezes foram entrevistas que não foram tranquilas, né? A gente, como a Joara falou, precisou tomar um cuidado muito grande para não expor as pessoas que não queriam ter seus nomes expostos. E acho que isso revela um pouco, assim, tanto das potencialidades da lei quanto das suas fragilidades, né? Então, queria agradecer também ao artigo 19, que já é parceira de mais ou menos longa data, né? Já trabalhamos juntos e também nessa questão de acesso à informação, que foi uma parceira essencial na produção de trabalhos investigativos, né, que justamente poderiam ter durado menos tempo, né, trabalhos que poderiam ter durado 6 meses, duraram 1 ano, justamente porque as informações eram sonegadas mesmo com o uso da lei. E acho que esse trabalho que a Artigo faz é fundamental, tanto na questão do tensionamento do uso da lei como uma ferramenta, quanto numa certa assessoria dada aos jornalistas, né, que tem o seu trabalho prejudicado por conta disso. E queria agradecer também aos servidores e servidoras que deram entrevista, né, porque enquanto tem pessoas, né, na outra ponta da lei que trabalham no sentido de dificultar o trabalho dos jornalistas, comunicadores em geral, defensores de direitos humanos, também tem gente que está trabalhando na outra ponta, né, de uma forma muitas vezes arriscada, né, colocando o seu trabalho, a sua tranquilidade sob risco, para fazer dessa ferramenta uma ferramenta que, de fato, cumpra o seu objetivo, né, de acesso à informação e de acesso a outros direitos que derivam do acesso à informação. Então, era isso. Obrigada. Oi. Respondendo à pergunta da Tamara, nessa fase da pesquisa, a gente não está fazendo avaliação da negativa.
Porque, enfim, é uma questão muito complexa. Em alguns casos, a gente não consegue avaliar exatamente se a informação de fato não existe ou se é sonegação. Então, como a gente vai avaliar isso? Mas, de qualquer forma, a gente está lidando com uma base muito grande por enquanto, né? A nossa amostra é de 20 mil pedidos. Então, acho que passando essa primeira grande fase aqui de selecionar, de separar por temas, entender um pouco melhor o aspecto desses pedidos, a gente pode tentar focar aí no que, em questões que talvez sejam de maior relevância, né, na negativa e na falta de acesso à informação, para tentar focar e ver o que é que a gente sabe que deveria estar sendo concedido ou não. Então, respondendo essa pergunta, basicamente é isso. Joara. Foi. Respondendo se há algum trabalho em relação à mudança legislativa. Desde que a gente identificou esse problema, a gente já estava nesse cenário político conturbado, e a nossa avaliação é que qualquer mudança legislativa agora faria a lei ficar pior. Então, a gente não está indo nessa linha justamente por esse risco, né? A lei, ela não é, em comparação a outras legislações, ela não é uma legislação ruim. A gente tem problemas de aplicação, mas a legislação em si, dentro dos outros parâmetros e do estándar internacional, é uma lei boa. E, lendo a lei, você tem dificuldade de entender que isso é tão problemático, né? Porque ela fala, não, você tem que se identificar, mas isso não pode inviabilizar o pedido. Ela mesma já fala, olha, a identificação ela tem que ser num nível proporcional que não impeça as pessoas de exercer esse direito. Então, até quando a gente falou, não, vamos mudar, não sei o que, a gente lia, ela falou, mas ela não é tão assim. E em um momento ela também fala da proteção de dados pessoais. Então, é um pouco fazer esse link. Olha, aí a identidade da pessoa é um dado pessoal, ponto, né? Parece que faltam leia o artigo X e o X em conjunto, né? Se for para criar alguma coisa, vamos fazer essa interpretação. Então, a gente não tem ido nessa questão de mudança legislativa. O que a gente sim tem ido é forçar para que isso entre na lei de dados pessoais. Porque é uma lei que está em debate agora, a gente entende que é uma lei importante nesse sentido. Em várias legislações, a autoridade de monitoramento de dados pessoais é a mesma autoridade de acesso à informação. Então, a gente tem tentado fazer essa aproximação, principalmente porque um motivo de maior negação de acesso à informação é justamente dados pessoais. Então, a gente chega no momento que dados pessoais é o motivo pelo que você mais nega, aí você passa para as nossas organizações dados pessoais na resposta. Então, você tem esse tratamento maluco, e aí, em relação à identidade da pessoa que faz o pedido, você não tem poucos tipos de proteção. Então, a gente entende que é uma questão que agora não é uma mudança legislativa, embora a gente veja essa janela de oportunidade. Boa prática. Bom, a gente está aí fazendo uma advocacy para que a CGU seja esse primeiro órgão a puxar isso como uma boa prática, e a partir daí a gente espera que tenha uma reação em cadeia. E grande parte de fazer o relatório era justamente nesse sentido, porque aí vinha o tipo de debate. Gente, isso é um problema. Ah, mas foi aqui? Mas foi nesse órgão? Ah, mas foi aquele servidor que era ruim. Você consegue milhões de desculpas ao invés de vamos só prevenir isso, vamos só acreditar que isso existe. E a gente falou, tá bom, vamos fazer uma pesquisa. A Sabrina fez uma pesquisa maravilhosa de ir atrás dessas pessoas. As pessoas tiveram coragem de falar, que também não é fácil. Então, a gente espera a partir de agora. Tem 2 casos só que assim vou comentar. Um deles, ele colocava o pedido como anônimo, mas depois ele te mandava um e-mail e falava, faltou você se identificar. Então, era um sistema que a gente ficou muito feliz, aí a gente falou, não era. E aí, e teve também, aí alguém me falou que no Mato Grosso, cadê o Henrique? Que o Henrique vai ajudar eu a lembrar isso. Bom, acho que era no Mato Grosso, que tem um botão tipo pedido anônimo, que você pode colocar, mas a gente não testou. Então, depois dessa aqui, eu quase fiz anônimo, eu só acredito se eu fizer. E ainda vou colocar uma pergunta bem difícil para ver se eles não me ligam, mas os únicos 2 exemplos que eu tenho conhecimento nesse sentido. Mas sabe que, Joara, só para dar ali... no passado, a gente fez essa solicitação, né, das bases de pedido de acesso à informação. E a gente tem visto que, em alguns lugares, tem aparecido
consultas como da CGU e da CGM para fazer consulta na base. Então, enfim, é uma provocação sempre importante. Acho que a gente sempre está aqui apontando, né, o dedo, mas tem muito órgão que ouve e toma de forma bem positiva as críticas e começa, às vezes, a pensar, porque nunca pensou sobre isso também. Enfim. Sobrou alguma pergunta? Não? Vamos fazer mais umas rodadas. Tem um pela internet. Ok. Oi, boa noite. Meu nome é Vanessa. É que a Joara falou de anônimo, aí eu lembrei. Eu sou funcionária pública no município de Santos, mas eu fiquei cedida 6 anos no Ministério do Trabalho, lá em Brasília. E lá tinha, pelo menos em 2014, quando no departamento que eu estava me passaram essa tarefa de responder muitos pedidos, porque ficou assim, um período de 2 anos sem resposta. E foi uma missão. E tinha muita coisa para o departamento que não era para o departamento. O filtro estava errado. Tinha uma palavra qualificação, eu estava no departamento de qualificação, aí mandavam para a gente, mas tinha a ver com o departamento do Projovem, ou Economia Solidária. Então, essas foram as mais fáceis de eu já tirar. Que aí eu respondia, mandava de volta para quem me mandou dentro do Ministério, falou, olha, isso compete ao departamento tal. Só que era assim, coisa que tinha 2 anos. E tinha a parte de anônimo. Tinha essa opção, agora você falando, eu lembrei, e a gente respondia. Dentro do meu departamento, eu vi que não tinha nada assim, a gente respondia, tinha situações até que a gente tentava ajudar da melhor forma que o servidor poderia, que eram situações de vulnerabilidade mesmo. Porque, como é Ministério do Trabalho, por mais seja de qualificação, o meu departamento vinha coisas que não era do nosso departamento, a gente tentava. Então, sim, tinha várias coisas. Tinha coisas de um conveniado, que era como tinha projetos de qualificações e tudo mais. Então, você via que foi algum edital, alguém... Você sentia que aquela questão tinha alguma coisa por trás. Não era simplesmente um trabalhador ou alguém a fazer um curso. Mas isso de anônimo, lá, pelo menos em 2014, tem 2 anos que eu saí de lá, voltei para a minha origem, né, para a prefeitura, eu sei que tinha. E, aproveitando, eu não vi na parte o executivo no trabalho. Não tem. Porque eu acho que o executivo é onde os servidores, a rotatividade é muito alta. Então, pelo menos há 3 anos, 2015 ainda estava lá, ainda tinha, a gente conseguiu diminuir o departamento que eu fazia parte, os pedidos sem resposta, né? Mas, no geral, e conversando com outras pessoas lá, tinha uma certa dificuldade por questão de ter profissionais para cuidar dessa parte. Porque, às vezes, era muita demanda, não sei, ou com conhecimento mesmo. Então, acho que seria um trabalho interessante também no futuro, ver a parte do executivo. Espera aí. Boa noite. A lei da mordaça, ela vigiu de 1971 até 2008 no estado de São Paulo e no município caiu em 2010. Então, qualquer funcionário público ele pode, digamos, dar opinião, escrever livremente e tal, teoricamente. Mas uma vez que essa mordaça, de vez fica a marca assim na própria parede do órgão público, seja uma escola, seja qualquer repartição pública, estadual ou municipal, eu queria saber se essa lei é o tipo de lei que pega, né, ou na cabeça da gente, dos funcionários públicos, ainda tem essas amarras, né, que mesmo no estímulo público que tem, a transparência federal, estadual, municipal, propaganda dos órgãos públicos, mesmo assim, existe. Vocês acham assim que a gente vai conseguir superar essa coisa que está na nossa cabeça de não se colocar, de não abrir livremente, como funcionário público, esses dados para os munícipes, né, ou
os contribuintes que pagam o salário do funcionário? Vou ler aqui, enfim, é uma reiteração de algumas... É o Luiz Fernando, aquela coisa, existe alguma forma de cobrar punições efetivas para quem descumpre a lei? O que se vê é que os órgãos públicos não respeitam sequer suas próprias instâncias recursais e, quando não querem, não enviam os dados pedidos. Como garantir a punição prevista na lei? Já levei um caso concreto ao Ministério Público do Estado de São Paulo e me disseram lá que isso é, abre aspas, caso para o Sindicato dos Jornalistas, fecha aspas, por ser algo de cunho privado e, abre aspas, restrito aos profissionais da comunicação. Então, enfim, acho que já foi um pouquinho discutido, mas... Oi. Eu não sei se já foi discutido isso, mas eu queria saber se essa pesquisa tem alguma coisa sobre a falsa resposta, porque eu recebi, quer dizer, em uma briga de 3 anos com a prefeitura, eu não recebi a informação que eu queria, e recebi, acho que umas 5 ou 6 respostas que não era a que eu queria, certo? Até o ponto de chegar e falar com o secretário e ele queria dar o balão na lei. Ele me disse, não, você fala comigo, não precisa fazer isso. Quer dizer, eu não quero falar com você, cara, eu não quero privilégio, eu quero que você cumpra a lei, né, certo? Se tem nessa pesquisa alguma visão sobre isso, de pedidos que não... respostas que... ou falsas respostas, sei lá. Devolvendo aqui a bola. Sobre o executivo, a gente está trabalhando agora no executivo, então aparecerá, acho que em julho a gente deve publicar o relatório, então estarão ali todos os poderes e a grande base do executivo que a gente tem, né? Adão. Espero sim que a lei de acesso esteja pegando, porque, enfim, esse é o nosso objetivo. O que a gente vê, óbvio, existe muita diferença, né? Eu acho que a nossa pesquisa também, que está aqui abarcando órgãos de diferentes esferas e poderes, vai ajudar a jogar uma luz em cima disso, né? Para fazer essa comparação. Mas a gente sabe muitas vezes que muitas vezes não. Os entes subnacionais têm menos recurso para infraestrutura, para uma série de coisas, para a implementação da lei, para respeitar a lei de licitações, etc, etc. Só que a lei ela é uma lei muito simples, né? Ela não é uma complexa lei de licitações. Ela é uma lei muito simples, você pode dar acesso à informação. Então, às vezes que a gente vê fazendo pedidos para capitais pequenas ou para cidades, para municípios, né, é que falta uma estrutura, falta uma preparação de servidores públicos, né, falta um entendimento sobre o que é a lei de acesso. Muitas vezes, foi hoje mesmo que a gente recebeu uma negativa de um recurso em que a servidora reclamava, dizendo que aquele recurso era uma ameaça. Como assim você está querendo um recurso em cima do meu trabalho? Eu estou fazendo meu trabalho exemplarmente. Então, assim, falta um entendimento geral em relação à lei de acesso. Eu acho que é importante órgãos que estão ali à frente, como a CGU e algumas secretarias estaduais também, de levar mais conhecimento e treinamento para que servidores estejam mais preparados. O que a gente vê também é, do outro lado, órgãos que têm uma enorme infraestrutura, uma enorme estrutura e não respondem lei de acesso. E aí realmente não tem desculpa, né? E aí realmente a gente vê que existe ali uma fragilidade e é quando justamente as negativas, né, ou as possibilidades de negativas se tornam regras e não exceções. Do MP, sobre o MP. Esse é uma questão difícil também. Mesmo uma das dificuldades de monitorar como está sendo isso, a gente também gostaria de ter acesso a como o MP está justamente respondendo às solicitações de usuários que estão reclamando sobre a falta de implementação. Da nossa experiência, a gente não teve muito resultado em relação a isso, né? De MPs diversos. Então,
essa é uma luta também para que, claro, a questão está sempre no órgão que vai processar, a diferença está sempre no servidor que vai ali receber aquela solicitação, mas é importante também que na ponta do controle, na ponta, né, de se fazer, garantir a implementação, que o MP também esteja fazendo a sua parte no que diz respeito à eventual punição de um servidor que claramente está desrespeitando a lei de acesso à informação. Falsas respostas. A gente não está avaliando. Obrigada, Manuel. Eu não anotei, devia ter anotado as outras respostas. A gente não está avaliando ainda as respostas. A gente teve casos de receber falsas respostas ou respostas aleatórias, você, enfim, pede uma coisa bem específica, um cronograma de obra. Ele te manda um documento de 200 páginas em que você vai ficar gastando seu tempo ali, vendo se a informação está lá. Com sorte, ela está. Às vezes, não está. Né? Então, enfim, e respostas de não tem informação, não tem... Assim, falsa resposta e, às vezes, uma justificativa aleatória para a negação também, né? Para a negativa de acesso à informação. Existem ali algumas poucas exceções para a lei de acesso e, para ele te negar argumentando, muitas vezes, o órgão acaba dizendo isso aí é contra o interesse público. Aí você entra com recurso e ele muda, ele fala, mas isso aí tem trabalho adicional, né? E aí ele vai mudando conforme. E aí você vê que claramente é só um jogo para não te dar a informação ao final das contas. Enfim. Foi de novo. Sobre os servidores, acho que só, se me permite complementar, eu acho que falta apoio para aqueles que querem fazer alguma coisa positiva, assim. Acho que é muito difícil quando você tem que dar a informação e você está sozinho no órgão, você tem o seu chefe contra você nisso, você que vai assinar. Então, eu estou tendo uma experiência de amigos que acabaram entrando na Prefeitura de São Paulo e eles mesmos falando, eu que tenho que responder o pedido, fala aí alguma coisa. Eu falo, não, fala aí, eu vou te falar, abre tudo. Mas... É o seu chefe que tem que te dar alguma orientação, aí você fala um pouco de gestão de documentos, mas você vê que falta um treinamento contínuo. Então, por mais esse treinamento, ele não pode parar. E tem que ter a questão de rede de servidores, acho que é muito importante nesse sentido, né, de eles te apoiarem no caso de dúvidas, mas a gente entende, em alguns casos, quando eles não, porque você está sozinho ali, tendo que responder, você está com o seu... medo que isso sobe para você, ou estoure para o lado mais fraco, a gente entende isso. O que a gente não pode por entender isso, falar, então, beleza, não responde aí. São níveis diferentes nesse sentido. Sobre quem descumpre qual punição. A gente lançou um relatório sobre jurisprudência, né, nesses 5 primeiros anos da LAI, e a gente viu que o judiciário ele é ótimo na hora de julgar, porque todos os casos que envolviam a lei tinham um julgamento super positivo a favor da lei, mas ele é péssimo quando é transparência sobre ele. E quando a gente foi apresentar esse relatório na Escola de Magistratura aqui de São Paulo, a gente descobriu que eles não têm curso sobre a lei. E aí foi como assim, né? Tipo, são promotores que vão trabalhar com isso, como vocês não têm nenhum curso, nenhum módulo sobre a lei, vocês vão ter que ajudar a gente nisso, vocês vão pôr, enfim, os processos quando a gente não falhar todas as vias administrativas. Então, é difícil realmente eles verem isso com algum bom olho, isso como um direito e não como um problema de jornalistas, quando eles, na verdade, não sabem sobre a lei de acesso ou acabam descumprindo isso. Então, acho que a gente realmente acaba focando muito no executivo, grande parte do nosso trabalho, como organizações, e esquecendo do resto e esquecendo do judiciário. Então, faz quanto tempo que a gente está discutindo o salário do judiciário? Muito tempo. Mas não é só o salário, é o quão aberto eles são à participação pública, quão transparentes eles são, porque você não pode chegar no judiciário e chamar a pessoa de servidor. É uma ofensa. Você tem que falar excelentíssima, nananana, como se ele fosse um servidor com estrelinha e não um servidor público. Ele se vê dessa maneira, né? Então, acho que isso é uma barreira
tanto para descumprimento quanto para punição. Na falta de um órgão que você pode recorrer para a via administrativa, você vai para essa via que está falhando de alguma forma. Sobre pesquisas sobre falsa resposta, é uma coisa que a gente tem que olhar melhor. Assim, eu falo de um exemplo que a gente teve, que a gente pediu um documento X, e eles falaram, a gente não tem isso digitalizado, a gente só tem essas 4 páginas. E aí essas 4 páginas, elas tinham uma marcação assim no final, e pela marcação a gente viu que tinha mais páginas. Porque estava, por exemplo, 4 de 15, 5 de 15. Aí falou, bom, então não tem 4 páginas, tem 15 páginas. E aí a gente recorreu, mas foi evidente que boa-fé não foi quando você seleciona o documento e manda metade daquilo. Então, foi falso no sentido de ele falar que não tem e tinha, porque depois a gente recorreu. E é um ponto que a gente tem que se debruçar. Acho que infelizmente, o trabalho adicional é uma delas, né? Trabalho adicional, mas quanto de trabalho adicional, onde estão essas bases de dados, o que realmente você vai ter que fazer, que é um trabalho adicional, aí já ficou difícil. Então, acho que tem um pouco, sim, dessa questão. E, em relação a não querer privilégios, a gente tem um caso dentro do relatório que a identidade facilitou o acesso, mas a gente sabe que tem muitos mais do que esse caso. É totalmente... infelizmente, o fato de você se identificar como artigo 19, como ONG e tal, você tem mais dados sobre isso, porque tem uma pressão de ter esse nome, e eu não acho isso positivo. Então, deixar claro que eu também não quero um privilégio por fazer um pedido, não quero ter que fazer pedido em nome de ninguém, eu quero que as pessoas façam um pedido e elas tenham um dado. Assim. E não é por não querer distribuir o nome do artigo 19 por aí, é só porque elas têm tanto direito quanto nós de ter essa informação. Então, acho que não tem que ter nenhum tipo de privilégio e estimular esse privilégio, tipo, eu sou artigo 19, dá esse dado, senão vou fazer. Isso não tem também nenhum sentido. Acho que das perguntas eram isso. Eu posso me meter de novo? Só sobre a pergunta do Ministério Público ter se recusado ou ter dito que não é de sua competência tratar de descumprimento da Lei de Acesso à Informação, data vênia, né? Se o Ministério Público Federal se dá o trabalho de fazer um ranking de transparência, quer dizer, acho que faz parte da competência do Ministério Público. E o Ministério Público é responsável por fiscalizar ou por apresentar denúncias por improbidade administrativa, que pode ser vista dentro do cumprimento da Lei de Acesso. Então, quer dizer, errou feio, errou rude quem te deu essa resposta. Outra coisa, acho que as duas questões, a questão dela e a questão dele ali atrás, se conectam no sentido de que não deveria depender da rotatividade ou não de servidores. É uma questão de, mais uma vez, cumprir um ponto que está determinado na Lei de Acesso à Informação, oferecer treinamento aos servidores para que eles saibam lidar com a lei. Não é um servidor, ou 2, ou 3, ou um setor que tem que dar conta de ser competente para processar pedido de acesso. Tem que ser toda a estrutura da administração pública, do secretário da PQP até o porteiro, né? E aí, sim, quando tivermos isso, teremos uma lei que, de fato, pegou, teremos uma cultura de transparência, de fato, que vai se sobrepor à lei da mordaça, de fato. Mas isso é uma coisa que, em qualquer lugar do mundo, só vai funcionar enquanto tiver garotos enxaquecas, não deve ser nem da época da maioria de vocês, mas de gente enchendo o saco da administração pública, porque ela não é transparente por padrão. Ela não se construiu transparente, porque ela se construiu em cima, principalmente aqui no Brasil, de alguns interesses privados, às vezes. É personalizada, ela é personalista também. Isso influencia em ter ou não uma resposta, isso vai ter privilégio ou não numa resposta. Então, são várias coisinhas ali que só enchendo bastante o saco mesmo é que a gente consegue que a coisa mude um pouquinho. Fazemos uma última rodada de perguntas ou já encerramos? Temos mais alguém com dúvidas, questões que não sejam existenciais? Você tem uma pergunta aí, minha filha? Beleza. Está dando um salve ali. Beleza. Agradeço mais uma vez. Oi.
Boa noite, meu nome é Ana, também estou ajudando na pesquisa da Transparência Brasil, nos achados e pedidos. E, analisando um pouco os dados, toda vez eu me perguntava pela visão da pessoa que vai ver aquela resposta, se ela se sentia atendida ou não, né? E aí eu me pergunto assim, será que um dia a gente vai conseguir chegar em algum mecanismo que ele mesmo possa falar, não, foi atendido, não foi atendido, pegar ele mesmo responder e sim, depois ele pode fazer uma procuração, voltar, questionar e pedir as coisas, né? Mas isso seria ótimo para todo mundo. A gente tem pesquisas de satisfação nas lojas, né? Coloca lá seu sorrisinho, coloca lá você triste, alguma coisa assim, como foi meu atendimento? E por que não evoluir um pouco mais, né, para isso? Então seria uma mão na roda, né? Ajudaria bastante esse mecanismo, só para complementar. Mais um hashtag fica a dica para o pessoal. Bom, agradeço que vocês tenham resistido bravamente até o momento. Espero do proveitoso, o microfone não resistiu, no caso. Espero que tenha sido proveitoso para a gente, nem que seja em termos de reflexão, que no próximo ano a gente possa vir com mais encheção de saco para vocês, mais uma discussão com outros temas. Palavras finais? Alguma? Só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder discutir com vocês até essa hora. Agradeço os servidores, inputs também sempre muito importantes e a disponibilidade em querer ouvir o que a sociedade civil tem para falar. Esse diálogo é sempre importante e, enfim, sem comunicação também a gente não só ficar falando mal, não adianta nada. Então, fico feliz que tenha representantes de órgãos públicos aqui também. Obrigada. Joara? Acho que agradecer ao Tapeira pelo espaço e pelo apoio, acho que foi ótimo. Agradecer a todo mundo pela presença. Pedir apoio de todo mundo para a gente colocar essa questão de identificação na lei de dados pessoais. A gente vai precisar disso nas próximas semanas. Convidar todo mundo a ler a publicação. Espero que vocês gostem, deu muito trabalho. Parabenizar mais uma vez a Sabrina, não é puxação de saco, mas é porque ela foi ótima. E, bom, se alguém quiser também compartilhar depois no futuro as histórias, a gente ainda está coletando, a gente quer trabalhar mais com isso e, enfim, a gente está à disposição para ajudar nisso ou em outros temas. E agradecer a equipe de acesso. E acho que é isso. Obrigada.